Imagine um império tão vasto que o sol nunca se punha em seus territórios. Um reino que controlava as maiores reservas de prata do mundo conhecido. Montanhas inteiras feitas do metal mais cobiçado da época. A Espanha do século XVI parecia destinada à riqueza eterna, mas algo extraordinário aconteceu. Quanto mais prata a coroa espanhola extraía de suas colônias, mais pobre se tornava. Quanto mais riqueza atravessava o Atlântico, mais o reino afundava em dívidas impagáveis. Foi um dos paradoxos econômicos mais fascinantes da história humana. Como é possível que o país mais rico do mundo tenha falido justamente por causa de sua própria riqueza? Hoje vamos desvendar esse mistério histórico que mudou para sempre o destino da Europa e do mundo. Esta é a história da prata espanhola. O metal que deveria ter criado um império eterno, mas que acabou destruindo-o por dentro. E antes de começarmos essa jornada pelo maior colapso econômico da era moderna, se você gosta de conteúdo sobre história econômica, estratégia e os bastidores que mudaram o mundo, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdos assim para você. Agora sim, vamos à história. Para entender como a Espanha faliu com tanta prata, precisamos primeiro entender a magnitude do que estamos falando. Em 1545, trabalhadores indígenas descobriram algo extraordinário nas montanhas do Alto Peru, no que hoje é a Bolívia. Era o Cerro Rico de Potosí, literalmente a montanha rica. E rica ela era. Potosí não era apenas uma mina, era a maior concentração de prata já descoberta na história humana até aquele momento. Para você ter uma ideia da escala, em apenas 50 anos, Potosí se tornou uma das cidades mais populosas do mundo, maior que Londres ou Paris. Mais de 160 mil pessoas viviam ali, a 4.000 metros de altitude, em condições brutais. Tudo por causa da prata. A prata espanhola não vinha apenas de Potosí. Havia Zacatecas no México, Huancavelica no Peru, dezenas de outras minas espalhadas pelo Novo Mundo. Juntas, essas minas produziram algo entre 150 e 200 mil toneladas de prata entre 1500 e 1800. Para colocar isso em perspectiva, essa quantidade de prata representava cerca de 80% de toda a produção mundial do metal durante esse período. A Espanha tinha o monopólio quase absoluto do recurso mais valioso da economia global da época. Os galeões espanhóis atravessavam o Atlântico carregados com barras de prata. Comboios imensos, protegidos por navios de guerra, traziam a riqueza das Américas para Sevilha. Era uma operação logística sem precedentes. A chamada Frota das Índias movia bilhões em valores atuais todos os anos. Carlos V e depois Felipe II governavam um império onde literalmente o sol nunca se punha. Domínios na Europa, nas Américas, nas Filipinas, no norte da África. E tudo isso alimentado pela prata do Novo Mundo. A coroa espanhola parecia invencível. Com tanto metal precioso, poderia financiar exércitos, construir palácios, dominar o comércio europeu. O futuro parecia brilhante como a própria prata que chegava aos portos espanhóis. Mas havia um problema. Um problema que os monarcas espanhóis não conseguiram enxergar até que fosse tarde demais. O que a coroa espanhola não entendeu foi um princípio econômico fundamental que só seria formalizado séculos depois. O valor do dinheiro não está na quantidade de metal, mas na sua escassez relativa e no que ele pode comprar. Quando a prata começou a inundar a Europa vinda das Américas, algo inesperado aconteceu. Os preços começaram a subir, e continuar subindo. Este fenômeno ficou conhecido como a Revolução dos Preços do século XVI. Entre 1500 e 1650, os preços na Espanha aumentaram em média 400%. 4 vezes mais caro. O custo do trigo, do vinho, da carne, de tudo, explodiu. Por quê? Porque havia muito mais prata circulando, mas a quantidade de bens e serviços disponíveis não havia crescido na mesma proporção. Era a inflação em escala continental. E aqui está o primeiro grande erro estratégico da coroa. A Espanha foi o país mais atingido por essa inflação, justamente porque era o ponto de entrada da prata.
Os preços na Espanha subiram mais rápido e mais alto do que em qualquer outro lugar da Europa. Imagine a cena. Um comerciante espanhol precisava pagar cada vez mais prata pelos mesmos produtos. Enquanto isso, um comerciante holandês ou inglês, que recebia essa prata depois, através do comércio, podia comprar produtos mais baratos em seus países e vendê-los caro na Espanha. A Espanha estava, sem perceber, subsidiando as economias de seus rivais. Mas a situação ficou ainda pior por causa de uma série de decisões desastrosas da coroa. Felipe II, que reinou de 1556 a 1598, foi talvez o monarca mais poderoso de sua época. Mas foi também um dos mais endividados. Vamos entender como isso foi possível. A coroa espanhola tinha despesas astronômicas. Manter um império global não era barato. Havia exércitos permanentes na Itália, nos Países Baixos, na Alemanha. Havia guerras constantes contra os turcos otomanos no Mediterrâneo, contra os protestantes na Europa Central, contra os rebeldes holandeses que lutavam pela independência. Felipe II mantinha a maior máquina militar da Europa. Só o exército dos Países Baixos, tentando sufocar a rebelião holandesa, consumia mais da metade do orçamento da coroa em alguns anos. E havia mais. A burocracia imperial, os palácios, a corte, a igreja, os projetos grandiosos como o monastério de El Escorial. Tudo isso custava fortunas. Então, como Felipe II financiava tudo isso? Afinal, ele tinha montanhas de prata chegando da América todos os anos, certo? Aqui está o problema. A prata não chegava quando ele precisava. Os galeões demoravam meses para atravessar o Atlântico. As frotas só partiam 1 ou 2 vezes por ano. Havia riscos enormes, tempestades, piratas, naufrágios. Em alguns anos, frotas inteiras se perdiam. A receita era imprevisível, mas as despesas, essas eram constantes e imediatas. Os soldados precisavam ser pagos todo mês. Os fornecedores exigiam pagamento agora. As guerras não esperavam. Então Felipe II fez o que parecia lógico. Pegou empréstimos. Ele foi até os banqueiros de Gênova, Augsburgo, Antuérpia e disse: "Emprestem-me dinheiro agora. Quando a frota de prata chegar, eu pago vocês com juros generosos." E os banqueiros concordaram. Afinal, emprestar dinheiro para o rei da Espanha, com as minas de Potosí como garantia, parecia um negócio seguro. Mas aqui começou a espiral da morte. Os juros que Felipe II pagava eram altíssimos. Em alguns empréstimos chegavam a 18% ao ano, às vezes mais. Isso porque os banqueiros sabiam dos riscos. A prata podia não chegar. O rei podia precisar de mais dinheiro para guerras. Havia incerteza. Então acontecia o seguinte: a frota de prata chegava a Sevilha. Mas antes mesmo de a prata ser descarregada dos navios, ela já estava comprometida. Já havia sido prometida aos banqueiros para pagar dívidas antigas. Felipe II precisava então de mais dinheiro para as despesas correntes. Então pegava novos empréstimos, que seriam pagos com a próxima frota, que também já estava comprometida antes mesmo de chegar. Era uma bola de neve. Em 1557, apenas um ano depois de assumir o trono, Felipe II declarou a primeira bancarrota. Ele simplesmente anunciou que não poderia pagar seus credores nas condições acordadas. Mas veja bem, isso não significou que ele parou de gastar ou de pegar emprestado. Significou que ele renegociou as dívidas em condições piores para ele. Os juros subiram ainda mais. A confiança diminuiu. E então ele continuou exatamente como antes. Felipe II declarou bancarrota novamente em 1560. Depois em 1575. E de novo em 1596. 4 vezes em 40 anos. Cada bancarrota destruía um pouco mais da credibilidade da coroa. Cada renegociação tornava os próximos empréstimos mais caros e mais difíceis de obter. A Espanha tinha se tornado um viciado em dívidas. E a prata, em vez de ser a solução, era o que permitia que o vício continuasse. Mas há outra camada ainda mais profunda nessa tragédia. A prata espanhola não ficava na Espanha. Ela atravessava o país e ia parar em outros lugares da Europa, especialmente na Inglaterra, na Holanda, na França. Como isso acontecia? Primeiro, através dos próprios empréstimos.
Os banqueiros genoveses e alemães que emprestavam para Felipe II mandavam a prata para suas cidades de origem. Ela financiava o comércio e a indústria em outros países. Segundo, através do comércio. A Espanha não produzia quase nada internamente. A economia espanhola havia se tornado extremamente dependente das importações. Tecidos vinham da Holanda e da Inglaterra. Armas e equipamentos militares da Alemanha e da Itália. Até alimentos a Espanha precisava importar em grandes quantidades. Por quê? Porque a obsessão com o ouro e a prata havia destruído a capacidade produtiva interna. A nobreza espanhola desprezava o trabalho manual e o comércio. Consideravam essas atividades indignas. Investir em manufaturas ou agricultura era visto como inferior. O prestígio vinha de terras, títulos, cargos administrativos. Então, enquanto a prata entrava pelos portos de Sevilha, ela rapidamente saía de novo para pagar por produtos estrangeiros. A Espanha era apenas um tubo por onde a riqueza das Américas fluía para enriquecer seus rivais econômicos. E isso criou um círculo vicioso terrível. Quanto mais a Espanha dependia das importações, mais prata saía do país. Quanto mais prata saía, mais os preços internos subiam por causa da inflação. Quanto mais os preços subiam, menos competitivos os produtos espanhóis se tornavam. Menos competitivos, mais dependência de importações. Era uma espiral descendente imparável. Historiadores econômicos hoje têm um termo para isso: a maldição dos recursos naturais ou paradoxo da abundância. Países com recursos naturais abundantes frequentemente desenvolvem economias menos diversificadas, mais dependentes e, paradoxalmente, mais pobres a longo prazo. A Espanha do século XVI foi o exemplo mais dramático disso na história europeia. Enquanto isso, algo completamente diferente estava acontecendo nos Países Baixos e na Inglaterra. Esses países não tinham minas de prata. Não tinham colônias produtoras de metais preciosos na escala da Espanha. Mas estavam ficando ricos. Como? Eles pegavam a prata que recebia da Espanha, através do comércio e dos pagamentos pelos serviços aos exércitos espanhóis, e investiam em algo muito mais valioso a longo prazo: capacidade produtiva. A Holanda desenvolveu a indústria têxtil mais avançada da Europa. Criou um setor financeiro sofisticado, com o primeiro banco central moderno e a primeira bolsa de valores. Investiu em frotas mercantes imensas. Financiou inovação tecnológica. A Inglaterra fez o mesmo. Protegeu suas indústrias nascentes. Investiu em navegação e exploração. Desenvolveu uma classe mercantil poderosa. Esses países entenderam algo fundamental: riqueza real não vem de acumular metais preciosos. Vem da capacidade de produzir bens e serviços que outros querem comprar. A Espanha, cegada pelo brilho da prata, nunca aprendeu essa lição. Em 1588, Felipe II enviou a Armada Invencível para invadir a Inglaterra. Era a maior frota de guerra jamais reunida. Mais de 130 navios. Cerca de 30.000 homens. Deveria ser o golpe final para estabelecer a dominação espanhola total sobre a Europa. A armada foi destroçada. Tempestades, táticas inglesas superiores e problemas logísticos destruíram a frota. Foi uma humilhação catastrófica, mas o simbolismo é profundo. A Espanha tinha gastado fortunas em prata para construir aquela armada, e perdeu para um país que tinha uma fração dos recursos naturais, mas tinha investido em capacidade, em tecnologia, em instituições eficientes. Era o prenúncio do futuro. A Espanha estava declinando. Seus rivais estavam ascendendo. Felipe III e Felipe IV, que reinaram no século XVII, herdaram um império falido. A economia espanhola estava em colapso. A população havia diminuído. Regiões inteiras estavam empobrecidas. A produção agrícola havia caído drasticamente. A indústria era praticamente inexistente. E a prata? Continuava chegando das Américas, mas em quantidades cada vez menores. As minas mais ricas estavam se esgotando. Os custos de extração aumentavam. E mesmo quando chegava, a prata já estava comprometida antes de desembarcar. A coroa tentou medidas desesperadas. Aumentou impostos, o que apenas esmagou ainda mais a economia. Cunhou moedas de cobre misturadas com um pouco de prata, inflacionando ainda mais a moeda.
confiscou carregamentos privados de prata, vendeu títulos de nobreza e cargos públicos. Nada funcionou. A Espanha estava presa em uma armadilha de sua própria criação. Em 1640, Portugal se rebelou e conquistou a independência. A Catalunha se revoltou. Os Países Baixos, após 80 anos de guerra, finalmente foram reconhecidos como independentes em 1648. O Império estava se despedaçando. E tudo isso apesar, ou melhor, por causa, das montanhas de prata que haviam inundado a Espanha por mais de um século. Então, o que podemos aprender com essa história extraordinária? Primeiro, riqueza material não é o mesmo que prosperidade econômica. A Espanha tinha a abundância de um recurso valioso, mas não tinha as instituições, as políticas ou a mentalidade necessárias para transformar esse recurso em desenvolvimento sustentável. Segundo, decisões de curto prazo podem ter consequências desastrosas a longo prazo. Cada empréstimo que Felipe II pegava resolvia um problema imediato, mas aprofundava a crise estrutural. Era gastar o futuro para financiar o presente. Terceiro, a inflação é um fenômeno poderoso e mal compreendido até mesmo por aqueles que a causam. A coroa espanhola nunca entendeu completamente por que, quanto mais prata tinha, mais pobre ficava. Quarto, economias baseadas na extração de recursos naturais, sem diversificação e sem investimento em capacidade produtiva, estão destinadas ao fracasso. A história está cheia de exemplos disso, do Império Espanhol a países petrolíferos modernos. E quinto, as verdadeiras fontes de poder econômico são instituições eficientes, educação, tecnologia, infraestrutura e uma cultura que valoriza a produtividade e a inovação. Não metais preciosos. A Espanha tinha o que parecia ser a maior vantagem possível: as maiores reservas de prata do mundo, e transformou essa vantagem em sua própria ruína. É um dos paradoxos mais fascinantes da história econômica, e um aviso eterno sobre os perigos de confundir recursos com riqueza real. A história da prata espanhola não é apenas sobre um império que cometeu erros. É sobre como os seres humanos entendem valor, riqueza e poder. É sobre a diferença entre o que brilha e o que realmente importa. Hoje, quando olhamos para trás, é fácil ver os erros. Mas na época, com a prata literalmente jorrando das montanhas do Novo Mundo, parecia impossível que aquilo pudesse acabar mal. E essa é talvez a lição mais importante de todas. As maiores tragédias econômicas geralmente começam com o que parece ser a maior boa sorte. A Espanha encontrou montanhas de prata, e aquelas montanhas a esmagaram. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre riqueza, economia e história, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual outra história econômica você gostaria que eu explorasse aqui no canal. Até a próxima.